que a gente quer chegar. Eu queria que a senhora enfocasse alguns aspectos aí de tudo que a senhora falou. Primeiro, quais seriam as diretrizes de uma política nacional de apoio realmente à economia criativa? E o papel, a senhora enfocasse no papel da inclusão social e também a questão das regiões mais pobres do país, tipo Norte, Nordeste, como é que elas se situam, como é que se beneficiam de uma política desse tipo? Olha, eu tenho dito desde o início que cheguei aqui em Brasília e nós nos reunimos primeiro com um grupo de experts, de professores, pesquisadores, porque tínhamos muita preocupação. Eu sou um professor universitário de formação, é o que eu faço no Ceará, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará e trabalhava num programa de pós-graduação em políticas públicas e tinha, portanto, a liderança de um grupo nessa área da economia criativa. Então, chamei meus amigos, colegas da rede de estudos sobre políticas públicas, professora Tânia Bacelar, professor Paulo Miguel, professor Zé Márcio Barros, professor Paul Singer, que tem sido também um grande parceiro, tem nos ouvido, temos trocado com ele essa discussão sobre a questão da economia solidária, porque a nossa economia criativa brasileira, ela terá uma grande conexão com a economia solidária. Não é? É nesse sentido que ela se distancia da visão da velha indústria cultural, que na verdade é concentradora e monopolista. Quando nós pensamos numa economia solidária, nós não estamos dizendo que não há sustentabilidade econômica. Sim, nós acreditamos, nós não temos medo da palavra mercado, nem da palavra negócio, e nem da palavra empreendedorismo. Na verdade, nós precisamos construir uma cultura, e penso que essa secretaria ajudará, uma cultura empreendedora brasileira. Percebo que isso é o grande desejo da presidenta Dilma. E penso que essa secretaria vem absolutamente corroborar, dentro do Ministério da Cultura, um outro lugar para o Ministério, um lugar para sentar à mesa do governo federal e discutir desenvolvimento. E aí eu não posso não pensar no professor Celso Furtado, que foi ministro da Cultura. E enquanto ministro da Cultura tinha, e quando criou a SUDENE há 50 anos atrás, dizia que era muito importante pensarmos mercados regionais. O Brasil só crescerá e só terá desenvolvimento se esse desenvolvimento for um desenvolvimento equânime, onde houver uma presença da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste. Nós não podemos continuar nessa mesma lógica, não é? de uma região onde há uma concentração de produção industrial e que as outras regiões se tornem meros e passivos consumidores. O Brasil ainda é isso no plano mundial. Nós somos consumidores de produtos que vêm, não é, para nós e que nós consumimos. Isso vai da televisão, dos programas de televisão, a nossa relação, a compra do cinema, né? O cinema, a questão, por exemplo, hoje da presença chinesa, quer dizer, nós precisamos, no outro dia eu estava conversando isso no Ministério da Educação, a compra dos instrumentos musicais feitas pelo MEC, os instrumentos mais baratos são os chineses, então a nossa confecção, a moda. Hoje o grande espectro ameaçador da moda brasileira é a China. Então nós sabemos que os desafios para isso são grandes, por isso que a questão da desoneração fiscal, a questão de marcos regulatórios voltados para essa economia, talvez seja a nossa questão mais premente. Marcos em todas as áreas, administrativo, constitucional, civil, a questão da função social da propriedade, os aspectos de direitos intelectuais e propriedade intelectual, mas as questões previdenciárias. Qual é o perfil? A CLT resolve a situação do profissional criativo? Como é que nós podemos fazer para pensar um tipo de trabalho que não se organiza da forma do trabalho tradicional? A questão tributária, de desoneração. Nós precisamos apoiar o pequeno para que ele se formalize. Então, um grande trabalho da Secretaria, junto a juristas, e nós estamos fazendo isso, é pensar, portanto, que marcos regulatórios, o marco civil da internet, os negócios que surgem na internet. Quer dizer, a lógica da internet não tem mais nada a ver com a lógica tradicional da velha indústria do século XX. Por exemplo, se nós pensarmos aqui no CD, a produção de um CD. Hoje em dia, o músico não pode viver do CD. Não é? O CD show, né? Pois é. Porque então é um novo negócio. Ficou difícil viver do CD. Exatamente. É uma área em que é preciso um novo modelo de negócio. E se você me perguntar, e existem esses modelos, é impressionante o que o Brasil está fazendo e que ninguém sabe. Quer dizer, tecnologias sociais. Na própria economia solidária tem já modelos consagrados. Há modelos, né, interessantíssimos. Né? Nós temos que pensar bancos e moedas criativas. Nós temos que pensar, portanto, essas tecnologias sociais que fazem com que as pessoas... Por exemplo, há um movimento interessantíssimo, que é o chamado Fora do Eixo. É um movimento de músicos que hoje já tem presença em quase todo o território brasileiro, onde eles encontraram uma forma de criar um ciclo econômico de produção, distribuição e consumo. E isso acontece fora do eixo. Significa que as pessoas não estão paradas esperando soluções do Estado, mas o Estado tem uma tarefa.
nós temos aqui que assumir, né, um compromisso da formulação dessas políticas públicas. Eu acho que isso que é importante. Doutora Cláudia, nós estamos terminando o nosso programa. Queria que a senhora traçasse rapidamente as perspectivas para os próximos 10 anos para a economia criativa. São as mais otimistas possíveis. Eu imagino que essa economia que deve estar crescendo no Brasil, eu imagino em torno de 6 a 8% do nosso PIB, e que ela vai continuar crescendo, porque ela está crescendo no mundo todo. As pesquisas mostram, né, de que essa economia hoje é uma saída muito interessante para os países em desenvolvimento. Por exemplo, hoje é interessante, a Turquia aparece como um grande país exportador, um país em desenvolvimento e exportador dessa economia. O interessante dessa economia é que, como ela tem a marca da solidariedade, ela se constrói com cooperativas, ela pensa o pequeno, né? Ela pode ser uma grande saída para o desenvolvimento local e territorial brasileiro. Então eu vejo que essa secretaria, eu espero e desejo muito que ela venha contribuir profundamente com o governo Dilma Rousseff, mas vejo uma longa vida e um longo alento para uma secretaria que nesse momento ela percorre todos os ministérios. Ela se relaciona com o turismo, com a integração nacional, com o MDS, especialmente na área da inclusão produtiva. Nós queremos trabalhar junto com o plano de erradicação da miséria, temos um papel importante da inclusão produtiva, especialmente dos jovens, que representam 40% desse público ainda abaixo da linha da pobreza. Então, temos uma tarefa com o Brasil Maior, com o Plano Brasil Maior, no sentido da exoneração fiscal, de uma legislação que permita a nossa competitividade. Nós não podemos perder para a China. Não é possível que nós continuemos perdendo com a nossa riqueza cultural, com a nossa diversidade para a China. Então, e aí temos aí, portanto, um quadro de um Brasil criativo. Na verdade, esse é um plano que nós estamos apresentando à presidenta Dilma e acreditamos que esse plano representa esse cruzamento transversal de uma secretaria do Ministério que pensa e age em nome de um novo desenvolvimento e que vai crescer. E penso que o Brasil não deve ser reconhecido nas próximas décadas, não é, como o país da criatividade e da inovação. Temos a obrigação de formular um modelo nosso e um modelo para o mundo. E o nosso Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/tv. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.